Olá, 600. Tudo beleza? Tudo jóia? Bom falar com vocês de novo. Espero que todos aí estejam bem, você, sua família. E mais uma vez repetindo, esperando ansioso, pedindo a Deus que já já a gente possa retomar aí as nossas aulas presenciais, né? Que Deus esteja abençoando você e aos seus. Vamos lá, vamos passar a correção da nossa avaliação. Espero que você possa aí ter tirado boas notas em todas as matérias e quando você for corrigir a nossa prova aí, que você esteja aí com seu lápis ou sua caneta, seu papel na mão, para que você confira. Espero que você tenha anotado, né, as respostas que você deu para poder fazer uma comparação aí, dar uma olhadinha para ver se estão batendo aí as questões, estão tudo certinho. Beleza? Para a gente caminhar. Eu acredito que sim. Eu dei uma conferida em algumas respostas de vocês no plural. Olhei aqui as minhas questões, batendo. Só espero que você tenha acertado, como eu disse, acertado todas as questões. Foram 8 questões, cada uma valendo um ponto. Então, se você acertou as 8, você está com 8 pontos na avaliação, certo? Você acertou 7, ficou com 7, tirou 6, ficou com 6 e assim, né, sucessivamente. Como eu disse, eu espero que todos tenham tirado 8 aí, a nota máxima. Mas vamos, como eu disse, vamos lá, vamos à correção. A primeira questão, né? A primeira questão, primeiro teve um enunciado que diz assim: marque verdadeiro ou falso nas questões abaixo. A primeira é: a ética leva a ações conscientes. Você tinha que marcar se era verdadeiro ou falso. Bom, já falamos de ética, demos a definição de ética e a gente sabe que, baseado nas nossas aulas, nas definições, sabe que ética é um agir de maneira intencional, proposital, né, de forma aonde não vamos afetar a nossa conduta nem o nosso caráter. E eu já comentei com você hoje, a gente vê assim tantas situações em muitas áreas, mas em todas, mas em muitas áreas onde pessoas acabam se prevalecendo do poder, da situação, para tirar vantagem e mesmo que o outro seja prejudicado. Então, quando a gente fala de ética, é muito importante a gente ter não só a palavra na mente, mas também nos comportarmos. Você que está começando agora, sexto ano, está novo, mas eu sei que tem todo um direcionamento dos seus pais para esse comportamento, um comportamento pautado pela boa conduta, não enganar, buscar não enganar, não lesar o outro, porque como eu disse hoje, estamos vivendo uma situação triste, onde o importante é só eu ter e dane-se o outro, mas o comportamento ético leva-nos a nos preocupar também com o outro, de maneira onde nós vamos buscar sempre agir dentro de uma norma de conduta, de um padrão, onde não teremos problemas, porque quando a gente também age sem ética, a gente acaba enfrentando problemas com a lei, naturalmente, e quando nós agimos com ética, nós não vamos precisar nos preocupar, porque naturalmente as coisas vão correr bem e nós não vamos precisar usar de situações enganosas para poder, né, passar, digamos assim, passar um pano por cima e esconder aquilo que nós fazemos. Então, a ética nos leva a sermos nós mesmos, sem máscara. A Bíblia fala assim, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Então, se é, se não é, não é. Vou beber um pouquinho d'água aqui, que a garganta está seca. É assim que deve ser o nosso comportamento. E é desafiador. Desafiador por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, se você e eu, isso vale para todo mundo, se nós não tivermos cuidado, a gente acaba achando que o comportamento que muita gente usa e que a gente até acaba vendo na televisão, a gente até vê algumas situações,
a gente acha que isso é normal. E até, lamentavelmente, alguns filmes que hoje a gente tem assistido passa a ideia de que andar fora da lei, andar sem ética é vantajoso. Porque, lamentavelmente, em alguns filmes, a gente vê que o chamado fora da lei, o famoso bandido, camarada que está tudo errado, em alguns filmes ele acaba por se dar bem. A gente sabe que isso não é bacana, não é legal, não é uma coisa normal, mas a gente tem visto isso. Mas a gente não deve se guiar por isso. Nós devemos nos guiar por aquilo que nós aprendemos em casa, naquilo que é passado para nós, que são os valores morais, os valores éticos. É saber nos conduzir, é você saber se conduzir de maneira consciente. Então, todas as suas ações éticas levam a ações conscientes. Você não vai ter problemas, né, em lidar com as situações ou com as pessoas nas mais diversas situações, porque você vai sempre agir de maneira aonde o seu comportamento será todo direcionado pelos ensinamentos que você tem em casa. E isso é ética. Então, a primeira resposta aí, ética leva a ações conscientes, verdadeiro ou falso. Então, a primeira é verdadeira. A ética leva a ações conscientes. Beleza? Questão número 2. A ética é fundamental numa relação de respeito. Verdadeiro ou falso? Bom, respeito é algo que alguns estão perdendo, infelizmente. Quando eu digo respeito, não é o respeito do medo, perdão, não é ter medo, mas é o respeito mesmo, aquela coisa de a gente olhar para as pessoas e ver as pessoas como nosso semelhante. Aí eu não estou falando só de adulto, falando de você que é junior, falando de crianças, falando de pessoas da sua idade, junior com você, adolescentes, jovens, adultos, por aí vai. Ou seja, a ética é fundamental em toda e qualquer relação respeitosa, né? Então a resposta é verdade. Por quê? Porque sem respeito a gente não constrói uma sociedade. Porque como fica todo mundo respeitando todo mundo brigando com todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo agredindo todo mundo. Você imagina como seria isso? Só que quando nós agimos com ética, a gente age com respeito, respeitando o direito do outro, sabendo que ele tem tanto direito quanto eu tenho tanto direito quanto ele, você tem tanto direito quanto eu e quanto todos. Porque a lei ela vale para todo mundo. O comportamento ético é para todo mundo. Lamentavelmente, como eu disse, alguns acabam esquecendo, aprendeu, mas não usa, enfim, porque eu acredito que todos aprendem isso. E eu acredito que toda criança, todo junior, todo adolescente, ao ser educado, os pais, os responsáveis ensinam o tipo de comportamento que a gente deve ter. E às vezes nós nos descuidamos ou podemos nos descuidar dele. Graças a Deus que você não é assim, que você tem um comportamento bacana, legal, porque você leva a sério as orientações. Isso é muito show, isso é muito bacana. Precisa ser assim, tem que ser assim, é necessário ser assim. As pessoas já estão tão desprovidas, né, de um sentimento, né, de um sentimento ético que acaba invertendo os valores. O que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo, desde que eu saia sempre na vantagem. Então, a resposta para a questão 2 é verdadeira. A ética é fundamental numa relação de respeito. É preciso respeitar a todos, independente de quem são essas pessoas. Vamos caminhar mais um pouco. A questão número 3 tem um enunciado antes que diz assim: escolha a opção correta nas questões abaixo. E aí a gente
tem aí algumas situações. A questão número 3 diz: a ética fere todos os ideais. Dois pontos. Letra A, ideais normais. Ideais normal, letra A. Letra B, anormal. Letra C, egoístas. E letra D, direção. Claro que essa aí você assim, ó, né? Acertou tranquilo, Ana. Você tem falado sobre isso assim, muitas aulas têm falado sobre esse comportamento. E eu já coloquei aqui de uma maneira de ficasse bem tranquilo para você. Normal se sabe que não é, anormal muito menos, direção também não. Então, né, a ética fere os ideais egoístas. Por quê? Porque o egoísta, ele não vê o outro. O egoísta, como eu disse, ele só vê ele. Ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele. É sempre assim. Porque a própria palavra egoísta diz assim: o camarada, ele não enxerga mais ninguém. Como diz os antigos, a pessoa que não enxerga um palmo adiante do nariz. É uma pessoa que vive só para ele, tudo pertence a ele, tudo ele quer. E se tem alguém ao lado dele sofrendo, ele não enxerga, se é do outro também não, se é na frente também não, se atrás, ele não consegue perceber que o outro tem as mesmas necessidades ou até mais do que eles. Eu até citei hoje na aula, em algumas aulas, às vezes que a gente sem perceber, a gente toma algumas atitudes egoístas quando a gente fala, quer ver, de roupa. Às vezes nós temos bastante roupas e fica lá, a gente nem usa. Mas quando a gente fala em doar, a gente fala assim, a gente tem um apego, mas eu vou dar a minha roupinha, eu sempre tive ela. Mas você não usa mais. Eu não uso, mas eu quero guardar. Mas guardar para quê? Porque roupa também estraga, calçado estraga, enfim. Ficar guardado sem usar também estraga. Então o egoísta ele não consegue ver que existem pessoas que também necessitam, existem pessoas que precisam, existem pessoas que dependem. Né? Enquanto a gente às vezes tem duas, três peças, a outra quatro, a outra não tem nenhuma, a outra tem uma e já está toda ruim. Então a resposta para a pergunta número 3 é: a ética fere todos os ideais, a letra C, todos os ideais egoístas. Ética e egoísmo são coisas totalmente diferentes. Quem é ético não age com egoísmo. E quem é egoísta demais esquece que existe ética. Tranquilo? Vamos seguir. Questão número 4. A ética está relacionada também a dois pontos. Letra A, regras. Letra B, falta de regras. Letra C, material. E letra D, ruim. Bem tranquilinho. Isso aí. Bem, né? Eu tô bom, né, rapaz? Dei assim. Todo mundo tirando 8 e todo mundo rindo aí uma hora dessa, acertando tudo. Mas vamos lá. A ética está também relacionada a regras, falta de regras, material ruim. Bom, ruim, você sabe que não é. A ética não tem nada a ver com coisa ruim. A ética também, nós não falamos que a ética está relacionada a alguma coisa pessoalmente, materialmente falando. E também, muito pelo contrário, falta de regras. Então, a resposta aí é a letra A. A ética também está relacionada à regra. Por quê? Porque nós vivemos na sociedade onde nós temos regras, onde nós somos direcionados por pessoas que fazem as leis, aonde representam as leis, onde elas têm que fazer cumprir as leis. E leis são regras, são normas. E em todos os lugares que nós vamos, tem normas, tem regras, tem condutas que precisam ser adotadas. Eu já citei para vocês, aí eu acho que já, em relação à ida em fórum, por exemplo. Não se entra no fórum de camiseta nem de bermuda de chinelo. Para ir no fórum tem que ser uma camisa, pelo menos de meia, como essa que eu estou usando, calça comprida e tênis. Então, isso é uma regra. E não adianta tentar, porque lá tem os guardas da segurança, tem os policiais militares, que você não vai passar.
Então não são regras. A gente estuda você estuda no colégio, eu trabalho no colégio, onde tem regras, tem normas para todo mundo. Tem para vocês, tem para mim. Eu não posso dar aula, de camiseta, eu não posso dar aula de bermuda, eu não posso dar aula de chinelo. Se tênis ou sapato, calça comprida, social, jeans, não importa. Não pode ser camiseta, não pode ser bermuda, porque tem normas, porque tem regras. Você não pode, entrar sem uniforme, porque tem uniforme onde você é identificado. Então, a ética, ela está relacionada à regra, à conduta, nosso comportamento. E é importante, porque ninguém vive sem regras. Ninguém vive de qualquer maneira. Mesmo com regras, mesmo com ensinamentos, a gente já burla, né? A gente já pula as normas, ou pelo menos a gente tenta. Imagina se nós não tivéssemos. Então, as normas, né, se nós seguirmos as normas, as regras direitinho, nós não vamos ter problema. Nós vamos viver tranquilo, sem nenhum problema. Quando eu digo nenhum problema, não estou querendo dizer que não vem outros, não é isso. Estou falando no sentido do nosso comportamento, de viver, né, digamos assim, na linha, nem alinhado. Até porque ser chamado a atenção é muito ruim, beleza? Então a quarta aí é a letra A, regras. Vamos à quinta questão. Coloque C para certo e E para errado nas afirmativas abaixo. A primeira, a quinta questão diz o seguinte: a falsa aparência tem a ver com, dois pontos, uso de disfarce, engano e ilusão. Certo ou errado? Nós falamos bastante sobre isso. Porque que é uma falsa aparência? É a pessoa querer ser aquilo que ela não é. A pessoa é uma coisa e quer ser outra. Então a pessoa vive o quê? De aparência, ostentação. E é complicado isso, porque quando alguém tenta viver dessa maneira, ostentando, pode até querer fazer uso do que não é dela, sim, porque às vezes a pessoa não tem condições de viver do jeito que ela quer viver, porque uma coisa é querer, outra é poder. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos viver de modo simples, com simplicidade. Isso não quer dizer que você não tenha muito dinheiro, não quer dizer que você não tenha casa de praia, não quer dizer que você não tenha carro, não é nada disso. Você que eu digo a sua família, é isso. Quer dizer, viver de uma forma simples é não ficar mostrando para ninguém que você tem. Graças a Deus que você tem. É seu. Não precisa ficar por aí, mas mostrando para todo mundo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. E a falsa aparência leva a pessoa a querer, como eu disse, que ela não tem, e como eu disse também, usar meios ilícitos, ou tentar, ou pode tentar usar meio ilícitos para ter um carro, ou para trocar de carro, ou para ter móveis assim, caríssimos que ele não tem condição de pagar. Por quê? Porque a pessoa vive de aparência, ela quer demonstrar sempre que ela pode e que ela é. Então, a resposta aí para cima, com a falsa aparência, tem a ver com o uso de disfarce, engano e ilusão, certo? Porque a pessoa disfarça, ela vive para enganar os outros e ela vive uma vida ilusória. É uma vida que não pertence a ela. Ela vive de ilusão. Eu quero, eu posso, mas na verdade ela não quer. Ela quer, mas ela não pode. Então ela vai vivendo de ilusão. Às vezes se faz questão até de estar perto de pessoas que na concepção dela têm poder, né, seja dinheiro, seja de poder com outras pessoas, se aproximam, vive, gosta de ficar perto dessas pessoas para dizer que ela também é. Isso é uma bobagem, isso até falta tem a ver com caráter também, ou a falta de caráter. A pessoa está se enganando e ela está iludida porque, no fundo, outras pessoas percebem e acaba ficando um negócio muito desagradável, beleza? Então a resposta número 5 aí é certo, letra C. Vamos para a questão 6.
Dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito. Olha aí, ó, de novo, falando de respeito. Dignidade, ser digno, é ser considerado, né? É ser uma pessoa. Não porque você vai dizer que você, nossa, eu sou bom, eu sou digno, eu mereço, isso aqui. Não, os outros vão perceber. A gente não pode esquecer que nós estamos cercados por pessoas e elas observam sempre a gente. Quer ver um negócio? Aluno estrela, como é que se sabe que você é um aluno estrela quando você consegue? Porque você é observado. Além das suas notas, que precisam ser boas, melhores que você possa tirar, também tem o seu comportamento em sala de aula, fora de sala de aula. Tudo isso conta. Então, e o aluno estrela, não é pouca coisa. No meio de tantos alunos, da parte da manhã que estuda e que faz prova e que faz trabalho, tal, você se destaca como aluno estrela. Não é fácil. Mas porque alguém percebeu e viu pelo seu comportamento, seus estudos, né, o seu compromisso com aquilo que você faz e você desempenhou bem. Não adianta você chegar e falar, não, porque eu sou aluno estrela bom. Não adianta. Não, não adianta. Então, a dignidade, o nosso comportamento, o jeito da gente ser, tanto para bem quanto para mal, são as pessoas que nos observam. Por isso que a questão número 4 fala de disfarce e ilusão. Não adianta viver uma vida que eu não tenho condição de viver, falar aquilo que eu sou e na verdade eu não sou, porque os outros percebem que não é nada disso e fica feião, né? É muito feio para ele. Então a dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito. E aí tem aquela coisa da moral, os bons costumes e leva ao respeito de quem? De todo mundo. Que a pessoa vai olhar para você e falar, não, aquilo ali é, né, firme. E isso é bacana porque quando você for falar alguma coisa ou falar algo com alguém, você terá credibilidade. Essa palavra ela é extremamente importante. É muito ruim quando a gente perde a credibilidade, ou seja, quando as pessoas não acreditam na gente. É ruim ou não é? Sim, é ruim. Porque, né, as pessoas até nos escutam, porque elas não são surdas, claro, mas o nosso caráter duvidoso, porque nós já fomos pego, alguém já nos observou fazendo alguma coisa não muito bacana, e aí leva as pessoas o quê? Quando a gente fala alguma coisa, a desconfiar. Bom, fulano, né, pode ser que o que ele esteja dizendo não é isso, tal, e aí as pessoas acabam, né, desconfiando da gente. Isso é péssimo, isso não é bacana e a gente perde a credibilidade porque as pessoas não têm confiança na gente. Então, questão número 6 é a letra C. Dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito. E como é bom ser respeitado. E por quem? Por todo mundo. Ah, porque eu falo que eu preciso falar, você precisa falar que você merece respeito, que eu mereço respeito? Não. As pessoas vão ver isso em você, vão ver isso nas pessoas que realmente merecem um respeito. Vamos lá para a sétima e penúltima questão. A falta de ética gera atritos entre pessoas. Verdadeiro ou falso? Já falamos de ética e sabemos que a falta de ética gera uma série de problemas, uma série de consequências, porque, como eu falei, quando não se age com ética, o que acontece? As coisas dão ruim. Porque quando a pessoa age sem ética, isso quer dizer que, de alguma forma, alguém está sendo prejudicado. Porque a ética é o quê? 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Quanto foi o troco? 2. Quanto foi o valor? 5. Percebeu? A ética é isso. É a gente lidar. E interessante que, às vezes, para alguns, lamentavelmente, ser ético virou uma coisa sem sentido. E você é bobo, mas por quê? Porque você
fez as coisas certas. Pensa aqui, eu já conversei com vocês sobre isso. Quando você vai comprar alguma coisa, até quando você pega um troco de algum comércio, no ônibus, aonde for, e você pega o dinheiro a mais, dependendo de quem você está, você não devolve não. Bobo é ele que te deu o dinheiro a mais. Olha que frase infeliz. Ninguém dá troco a mais porque é bobo, porque quer. As pessoas dão troco a mais porque se enganou, que fugiu naquele momento ali e ela acabou de dar mais. Como poderia dar menos também. Então, da mesma forma que se desse a menos, você iria lá, né, iria falar, ó, esse troco aqui não tá legal, pegaria a notinha, levaria para a pessoa, mostraria para ela e falar, ó, tá faltando aqui. Então, da mesma forma que a ética conduz você a ver quando está no prejuízo, também a ética deve falar com você, tocar na sua mente, no seu coração, que quando alguém te dá alguma coisa a mais no carro, dinheiro, você deve ir lá eticamente falar, ó, você me deu dinheiro a mais. Isso é bacana e isso é o que deve acontecer quando a gente busca ter uma sociedade igualitária, uma sociedade boa, porque a gente quer que as pessoas sejam boas, nós queremos. Então é importante a gente fazer a nossa parte. Ah, o outro não faz, mas o outro é outro. Você é você e você não é todo mundo. Você não é o outro. Então, questão aí número 6, a falta de ética gera. Número 7, perdão. A falta de ética gera atritos entre pessoas. E gera mesmo. E gera mesmo. Então, a falta de ética, a resposta é C, gera atritos, porque você vai agindo, a você não é você, as pessoas vão agindo sem ética, vão agindo, e isso vai saturando, porque, como eu disse, não se consegue enganar todo mundo o tempo todo. Tem hora que as pessoas irão perceber. E quando se percebe, fica um negócio chato, desagradável, e até aqueles que às vezes ficam rindo, ficam batendo palma para falta de ética, depois viram as costas para você quando você não é você. Claro, quando aquelas pessoas que não usam ética são descobertas, são deixadas de lado, até aqueles que achavam muito bonitinho, né, serem antiéticos, acabam se voltando contra ele. Muito bem, então a resposta aí é C. A falta de ética gera atritos entre pessoas, verdadeiro, né? Então é verdadeiro a 7. E a questão número 8, e a última, a vida é um presente de Deus. Isso aqui é, né, pontinho assim aí, tranquilinho para você, né? Já falamos muito sobre vida, já falamos sobre a graça de Deus, mas nunca é demais falar, né? A graça de Deus sobre nós é o favor dele. Lembra que eu já falei de favor? Favor é algo que nós não merecemos. Alguém quer te dar um presente. Você não fez nada para ganhar um presente, né? E pronto, a pessoa vai lá te dar. Por exemplo, seu pai ou sua mãe quer te dar um presente. Não é Natal, não é aniversário, não é Ano Novo, não é data especial. Viu alguma coisa lá e falou assim: poxa, acho que fulano vai gostar disso aí, bacana. Então ele quer agradar você. Ele quer fazer uma graça para você. Ele compra um presente de graça. Vai lá aí, filho. Ô filho, aqui ó. Trouxe para você aqui porque achei muito legal, ficar bem em você. Eu sei que você gosta e trouxe. Você não pediu, não tinha obrigação ele de te dar, mas ele o deu. E isso faz toda a diferença. Deus é assim com a gente. Deus nos deu a vida de graça para nós. O preço foi muito alto para Jesus, porque depois ele morre por nós na cruz para que nós tivéssemos uma vida boa com ele. Mas nós não pagamos o preço, que o preço já foi pago. Então é a graça de Deus sobre nós. E a vida é esse presente. E essa vida precisa ser vivida com muita qualidade, com muita alegria, com muita vontade, com o objetivo de sempre crescer e crescer sempre no sentido de
ter coisas legais e de aquilo que a gente tem buscar ajudar o outro também a melhorar. Então, a resposta para a questão 8 e última é: a vida é um presente de Deus. Certo. Então, está correto aí. Como eu disse, que você possa ter acertado todas elas e tirado a nota máxima aí, que é 8. Tchauzinho, valeu, até a próxima.